Olha só, a gente tem agora o Pedro Duran, nosso analista, para analisar todo esse cenário, né? Porque o governo do Acre está preparando, sobretudo, um decreto de calamidade pública. A apuração é dele, Pedro Duran, que chega com todos os detalhes. Tudo bem, Pedro? Ótimo dia. Está com a gente aqui neste sábado de manhã, mas de olho em todo o noticiário e, sobretudo, desse assunto que conversamos agora com o secretário, né, Pedro? Um assunto que preocupa muito, porque apesar do nível da água estar baixando, a gente tem ainda uma realidade muito difícil para o estado do Acre, né? Bom dia. É isso, Renan. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha a CNN nesse sábado. Estou aqui falando com vocês direto do Rio de Janeiro, mas com um olho aqui, outro lá. No Acre, a situação, como o secretário Pedro Pascoal da Saúde estava contando agora para a gente, ainda é muito delicada, muito complicada. A gente está a poucos centímetros de alcançar a maior média histórica, o maior número histórico de alta dos rios que cortam o estado, que foi de 2015, pouco mais de 18 metros. Eu conversei com o governador Gladson Camelli ontem à noite, o governador me contou que há uma expectativa da chegada do ministro Valdez Góes do Desenvolvimento Regional, da Integração, na terça-feira no estado. Deve desembarcar e deve visitar 3 cidades, que são das cidades mais afetadas, a capital Rio Branco, a cidade de Chapuri e a cidade de Brasileia. Antes da chegada do ministro e da comitiva enviada pelo governo Lula, Renan, a expectativa do governador é baixar na segunda-feira um decreto de calamidade no estado. E por que isso? Porque um decreto de calamidade facilita a burocracia para contratações emergenciais por parte do governo, desobriga que metas fiscais de responsabilidade financeira sejam cumpridas e ajuda a mobilizar mais recursos para conseguir dar conta de enfrentar as cheias nos rios que cortam o Acre. É importante ressaltar que nós já temos 3 mortos no Acre, um pai e uma filha, que passeavam de barco pelo estado, numa embarcação que tinha 8 pessoas, que acabou naufragando, eles não resistiram, não conseguiram ser socorridos e acabaram morrendo. E também um outro homem que acabou sendo afogado, foi nadar no rio e acabou afogado durante esse percurso, depois o corpo dele foi encontrado pelos bombeiros. Há ainda, Renan, mais uma pessoa desaparecida, que está sendo buscada pelos bombeiros do estado. Então, em resumo, nessa tragédia que enfrenta o Acre hoje, nós já temos 3 pessoas mortas, 1 pessoa desaparecida, mais de 100 mil pessoas afetadas. O secretário falava aí dos números que ultrapassam 15 mil pessoas desabrigadas e desalojadas, mas ainda há um grande número de pessoas que tiveram que deixar suas casas, foram para outro lugar, ou que estão sem energia elétrica, sem água, sem internet, sem acesso aos serviços públicos, porque há uma série de cidades que estão debaixo d'água, incluindo delegacias, prefeituras, câmaras dos vereadores, hospitais. Nos hospitais, inclusive, o secretário estava contando um pouco isso, a situação é muito dramática. Em um hospital da família, na cidade de Jordão, a água chegou até a cintura, eles tiveram que entrar com um barco dentro do hospital para conseguir retirar os equipamentos, os insumos, os medicamentos usados para atender a população. Então, de fato, há uma situação muito delicada no Acre agora, Renan. E eu falava com a Climatempo, a Stephanie Toso da Climatempo me contava, por exemplo, que só para travessia de sexta para sábado havia uma previsão de 25 milímetros de chuva, inclusive a possibilidade de tempestades. Uma previsão que continua. Josélia Pegorim me disse que nesse final de semana há novas previsões de pancadas de chuva para o estado do Acre, que devem afetar, sim, essas áreas que já estão alagadas e cujos rios já têm o nível subindo. Esses rios não tiveram, nas principais cidades afetadas, uma diminuição do nível das águas. Então, a gente tem um panorama que inspira muito cuidado no Acre, é uma situação muito delicada. E ainda mais um detalhe para concluir, né, que eu acho importante a gente frisar aqui, que é o fato de que o Acre é um dos estados que já decretou situação de emergência por conta da dengue. E há uma preocupação para quando essa água baixar, de fato você ter um surto, uma explosão dos casos de dengue no estado, porque vai ser muito difícil você conseguir combater
todos os focos, todos os locais onde essa água que vai baixar pode ficar represada. Isso sem contar na leptospirose, que também é um problema comum nesse tipo de situação e que também é um receio do governo do estado. Então, é de fato um panorama de tragédia. A gente está à beira do decreto de um estado de calamidade. Há uma visita do governo federal prevista para terça-feira. Eu falei com pessoas do Ministério da Integração Nacional e Desenvolvimento Regional que dizem que vão decidir hoje, neste sábado, os detalhes desse roteiro da visita ministerial ao Acre, mas, de fato, as cenas que a gente vê que passam na tela aí de imagens aéreas de drone das cidades no Acre são cenas muito tristes, né, Renan? Acho que essas imagens elas chamam muita atenção. Você que está acompanhando a gente na CNN, enquanto o Pedro traz para a gente essa análise do estado, a gente consegue acompanhar o drama dessas famílias, como o próprio secretário, não é, Pedro, trouxe para a gente. Eles estão com dificuldades em determinados bairros de acessar as pessoas que basicamente estão ali em suas casas mais isoladas, porque não conseguem, né? O serviço de auxílio não chega, estradas danificadas, e aí a gente tem os outros próximos passos que virão após esse decreto de calamidade que está sendo preparado pelo Estado, né? Essa visita de membros do governo federal, até a necessidade e a urgência. A gente não sabe quando, né, Pedro? Eu queria saber até nessa conversa que você teve com interlocutores do governo, se existe um prazo já para que esse aporte, essa ajuda chegue do governo federal ao Estado, porque a gente está falando de doenças, a gente está falando de hospitais atingidos, a gente está falando de reconstrução, ou seja, são várias frentes de atuação que o Estado vai precisar e sozinho dificilmente vai conseguir. Renan, é importante perceber que a estratégia do governo do estado, eu falei com o próprio governador Gladson Camelli algumas vezes nos últimos dias, acompanhando de perto essa situação, mas também falei com secretários de saúde, de segurança, com autoridades da comunicação do governo, enfim, com várias áreas, prefeitos das cidades. A previsão do governo é que seja um trabalho faseado, ou seja, que ele tenha várias etapas. Nessa primeira etapa, o objetivo central é retirar as famílias que estão em locais de emergência e conseguir dar um atendimento para elas e um acolhimento. Depois vem a conta do prejuízo e aí sim o começo da reconstrução. Mas os kits, por exemplo, de saúde do governo federal já estão chegando para poder socorrer essa população, né? Obrigado, Pedro. Daqui a pouco a gente volta a conversar mais. Pedro, que é meu companheiro nesse plantão de sábado. Obrigado.